Olá, bom dia. Eu sou o Diogo de Holanda, sou o coordenador do curso de jornalismo da PUC São Paulo. Estou aqui com muito prazer para conduzir essa live sobre o mercado de trabalho no jornalismo, sobre a profissão de jornalista, com a presença de dois ex-alunos queridos que estão trilhando trajetórias super interessantes, né? E a quem eu agradeço aí por disporem do tempo para contribuir nessa conversa, né? Estou aqui com a Sofia Duarte, que foi nossa formanda da turma de 2020. Hoje ela é repórter da revista Capricho, tem uma trajetória super rica aí no jornalismo de moda, de cultura. E o Eduardo Gaia, que é repórter e apresentador da Times CNBC, foi também repórter do Estadão, cobriu a guerra da Ucrânia, deixou a gente apavorado quando via os vídeos dele aqui, né? Enfim, o Eduardo mais branco do que uma parede, assim. E estou super feliz, gente, de estar aqui em mais uma dessas lives voltadas para quem vai fazer o nosso vestibular de inverno, né? O jornalismo é um dos cursos com vestibular de inverno. As inscrições estão abertas até o dia 20 de junho e a gente quer destacar que estamos todos à disposição dos interessados, né? Quem quiser aqui, inclusive, conhecer a PUC, quem tiver dúvidas, esse é um bom momento, mas depois seguiremos aí à disposição, tá? Bom, então, bem-vinda, Sofia, bem-vindo, Edu, é muito bom estar com vocês. Queria começar, gente, vamos fazer aqui uma entrevista aí com vocês, né? Queria começar perguntando para os dois, né? O que atraiu vocês no jornalismo? O que levou vocês a fazerem jornalismo? E o que vocês, já há alguns anos atuando na profissão, encontraram aí no jornalismo? Né? O que vocês, considerando aquele momento que vocês entraram na faculdade, né? Como é que está sendo essa busca de vocês? Sofia, pode começar? Posso? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Diogo. Obrigada pelo convite. Eu acho que o que me levou ao jornalismo foi a curiosidade, né? Assim, ser uma pessoa muito curiosa e querer descobrir as coisas, o motivo, ir atrás, assim, mas também, assim, já puxando pela minha área de atuação, que é moda, beleza e entretenimento, assim, na Capricho, também foi esse lado cultural, assim, da coisa, né? Eu nunca tive interesse, por exemplo, de fazer jornalismo esportivo, que era uma coisa muito forte, assim, na minha sala, pelo menos na minha turma. Então, eu sempre tentei por esse caminho, conforme isso tinha muita possibilidade na PUC, né? A gente tinha muita liberdade de escolher os temas assim das pautas, então eu sempre tentei ir por esse caminho e também pelo caminho do estudo de gênero, né? Então, acho que essa curiosidade foi me atraindo muito, e eu acho que ao longo assim dos anos o jornalismo mudou muito. Eu acho que para mim esse é o maior, a grande questão, assim, o desafio maior, assim, redes sociais, né? Que hoje eu trabalho muito com isso também, online, e tem muitas mudanças ao longo dos anos, né, no jornalismo. Eu acho que as minhas aulas na PUC foram muito importantes para dar uma base muito fundamentada, assim, essencial para eu chegar assim no estágio, no meu primeiro estágio já pronta, sabe? Então, isso foi muito importante para mim. E ao longo, nos estágios mesmo, eu fui aprendendo esses desafios, essas novas mudanças que surgiram com internet, com redes sociais, enfim, acho que a profissão foi mudando muito, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio, assim. Quando você, só um pouquinho contigo, Sofia, quando você Uhum, disse que tinha, né, que era uma pessoa curiosa, né, você já tinha uma uhum. curiosidade mais voltada para essa área da moda, porque depois você fez uma iniciação científica sobre moda, né, uma pesquisa aqui, né, na PUC, né, você logo se direcionou. Você, na entrada da faculdade, você já tinha esse interesse particular pelo universo da moda? Uhum. Eu tinha, mas estava um pouco adormecida, eu digo assim, porque eu tenho. A minha mãe foi dona de loja de roupa por muitos anos. Então eu sempre fui com ela para. Morava no interior de São Paulo, em Bauru, e eu sempre vinha com ela para São Paulo para ir em São Paulo Fashion Week, para ver coleção de roupa. Então eu cresci assim, vendo isso da moda. Mas eu nunca pensei, tipo, eu nunca associei jornalismo com moda, assim, era mais um hobby assim para mim, sabe? Então, eu não entrei na faculdade de jornalismo falando, vou para o jornalismo de moda. Foi uma coisa que foi acontecendo assim meio naturalmente por conta do meu primeiro estágio,
que eu fiz estágio no site da Lilian Patti, que é uma jornalista muito renomada, assim, de moda. Então, foi uma oportunidade, assim, que surgiu. Mandei meu currículo, nem sabia se tinha vaga aberta ou não, mas foi no primeiro ano de faculdade, assim, no finalzinho do primeiro ano. Então, foi uma coisa que surgiu. E aí, lá, eu comecei a ter esse interesse, né, já mais por moda, e já tinha um histórico de gostar muito de moda. E também, aí eu fui fazer a iniciação científica, que era uma iniciação científica sobre moda, juventude e mulheres nos anos 60. Então, eu misturava, assim, esse estudo de gênero, que eu gostava muito, né, que na faculdade aflorou, porque acho que a PUC tem isso muito forte, e também esse lado da moda. Então, foi uma coisa que foi surgindo natural, assim, de acordo com os meus interesses e também o estágio fora. E aí a experiência dessa iniciação científica foi muito legal, assim, foi muito boa. Eu acho que para o TCC eu já cheguei assim pronta, sabe? Já sabia várias coisas, vários caminhos assim. E aí no TCC eu fiz um TCC sobre, foi um livro, né? Que foi sobre mulheres. Aí ele mesmo também tá falando. Maravilhoso, gente. Eu fiz parte da banca. Foi sobre mulheres jovens que viveram relacionamentos abusivos. Então, não teve nada a ver com moda, mas tinha a ver com esse estudo de gênero que eu tanto gostava e que na faculdade só aflorou ainda mais, né? Que legal, sensacional. Edu, eu lembro que você gostava bastante de vários temas, mas me parecia ter um interesse especial por economia e por política. Muito, muito. E você foi trabalhar com essas áreas principalmente, né, Eduardo? Fala um pouquinho enfim, da tua trajetória. Eu digo que eu faço hoje exatamente o que eu sempre quis fazer. Eu não me lembro quando eu escolhi jornalismo, porque desde criança eu queria ser jornalista. Minha mãe conta, até que eu era uma criança meio nerd, assim, e que ela se lembra que eu assistia o Jornal da Record com o Boris Casoy, deitado na cama, vendo como é que foi o dólar, a cotação do dólar, o que estava acontecendo. Isso eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. E eu sempre quis ser jornalista. Então, nunca considerei fazer nenhuma outra faculdade e eu sempre quis trabalhar com política e economia. Sempre tive uma família muito. Minha família sempre foi muito politizada, meu avô foi prefeito, então essa vivência da política sempre foi muito próxima de mim. E eu sempre quis trabalhar, portanto, com jornalismo político, jornalismo econômico, quis ter passagem por Brasília, que é onde eu moro hoje. Então eu digo que eu faço hoje exatamente o que eu sempre quis fazer, e ter passado pela PUC ressaltou isso, porque a PUC é uma faculdade que vive muito a política em todas as suas esferas, seja a política acadêmica, a própria política nacional, e eu não digo isso de uma maneira pejorativa de jeito nenhum, não que seja uma faculdade politiqueira, não é esse o lado, mas politizada no sentido de dialogar com o seu contexto, dialogar com o mundo, discutir as grandes questões dentro da universidade. Então, ter estudado na PUC foi algo que me ajudou a viver muito esse processo, embora a PUC seja realmente uma universidade que acolhe diferentes públicos, tem espaço para quem quer fazer moda, para quem quer fazer jornalismo esportivo, porque também acho que é uma tendência dos últimos anos. Então, eu fiz jornalismo na PUC, depois eu fiz história na USP, sempre com essa perspectiva de querer engrandecer esse lado de análise mesmo, porque eu também acho que é uma tendência ter um jornalismo mais complexo, mais analítico, do que propriamente a narração do fato. E isso eu não falo como um jornalismo que precisa tomar lado, mas um jornalismo que seja capaz de encaixar as coisas dentro de um contexto, de dizer mais o que é a notícia para dizer por que aquela notícia é importante para você. Acho que isso vai ser cada vez mais importante no mundo de inteligência artificial, em que as pessoas têm se informado até pela rede social. Dizer o que o presidente Lula disse A, B ou C é cada vez menos relevante, porque o presidente Lula vai dizer isso no Twitter, e as pessoas vão ler no Twitter. Então, a gente está perdendo um pouco esse papel de gatekeeper, no sentido de dizer, de tudo que a pessoa falou, isso é o mais importante, para dizer, de tudo que a pessoa falou, isso é importante por isso, está dentro deste contexto, e isso vai trazer tal desdobramento. E é isso que me encanta dentro do jornalismo desde sempre. Eu, como uma pessoa virginiana, eu sou muito virginiano, eu sempre tive assim uma vontade de fazer o jornalismo justamente para falar, olha, de toda essa situação complexa,
eu mergulhei, eu estudei, eu fui atrás, eu entrevistei as pessoas, e isso aqui é importante para você por isso, por isso, por aquilo. E sistematizar a informação dentro de um contexto. É para isso que eu acordo todos os dias, para tentar traduzir o que é mais importante e o que, enfim, por que aquilo precisa ser entendido. No primeiro, eu sempre trabalhei no Estadão, desde que eu comecei, né, a minha carreira, até um determinado momento, então eu passei por todas as áreas dentro do Estadão, eu fui do caderno de cultura, eu cheguei a passar pelo caderno de turismo, quando ele ainda existia, depois eu fui cobrir economia, mercados financeiros, para ser mais preciso, aprendi muito sobre dólar, juros, bolsa, e o que foi muito bom para tirar até um aspecto de que as pessoas pensam que essa não é exatamente a economia real, o mercado financeiro é uma bobagem, e a gente vai vendo como o mercado financeiro também impacta no cotidiano de todo mundo. Por que eu preciso saber sobre dólar? Cara, porque o dólar é o que define o preço do pão, é o que a gente vai comprar trigo, então você precisa entender. Depois eu vim para Brasília, cobri política e trabalhei como setorista primeiro do então presidente Bolsonaro, acompanhando o Bolsonaro por onde ele estivesse, eu era aquele repórter carrapato que existem nos jornais, né? Então eu acordava com o Bolsonaro, dormia com o Bolsonaro, o que o Bolsonaro estava fazendo, eu ia com ele, o Bolsonaro vai viajar, eu ia com ele. Depois veio a campanha de 22, eu fui ser setorista do presidente Lula, depois fui cobrir o presidente Lula e eu acompanhei em várias viagens para o Japão, na cúpula do G7, cobri Mercosul, cobri G20, essas principais cúpulas internacionais. Cobri a guerra na Ucrânia, logo quando começou, inclusive, tudo pelo Estadão. Depois eu fui ser setorista não, fui ser subeditor da coluna do Estadão, que é aquela segunda página do jornal que traz uma parte mais analítica, de bastidores, tentar trazer o que está por trás da notícia. E quando foi no ano passado, eu recebi o convite para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é trabalhar com televisão, no Times Brasil, que é o canal que está começando como licenciado exclusivo da CNBC aqui no Brasil. Então é jornalismo de negócios. A gente está agora, claro, o canal já está estruturado, já são 5, 6, 7 meses no ar. E a ideia é trazer jornalismo de negócios. O que é uma coisa que eu nunca, claro, aqui em Brasília, mas com essa vertente dos negócios, algo que eu nunca tinha feito, por exemplo, olhar, a gente tem que falar sobre a compra do Banco Master pelo BRB, então vamos traduzir isso para a nossa audiência. Que é algo que eu estou gostando bastante também, uma outra faceta, um jornalismo mais especializado, que eu tenho aprendido muito, e tenho aprendido a fazer algo que eu nunca tinha feito, que é TV, trabalhar com TV. E hoje sou repórter e apresentador, então nos finais de semana, feriados, apresento os jornais, ancoro aí 3, 4, já fiquei até 6 horas e meia no ar, trazendo notícia principalmente do mundo dos negócios, mas também do exterior. E para falar um pouco sobre mercado de trabalho, eu sei que o mundo está muito desafiador para o jornalismo, não vou aqui dourar a pílula não, mas eu tento olhar o lado positivo, talvez otimista dessa moeda, que é a profusão de veículos que tem surgido. Então, eu não estou falando nem só como alguém que está trabalhando num veículo novo e que quis tomar essa, não vou nem dizer aventura, mas se dá essa chance de ajudar a construir um veículo. Mas todos os dias, a gente vê ou ouve falar de um veículo novo. Nossa, só ano passado teve então a Times NBC, nós tivemos o Platô BR, que está crescendo muito em Brasília também. São tantos portais, tantos lugares, que eu acho sinceramente que tem muito espaço surgindo. Mas, claro, precisa ter uma mão de obra mais especializada, e porque são muitos jornalistas, precisa ser um jornalista realmente bem formado, e eu tenho certeza que a PUC São Paulo contribui demais para isso. Eu sou muito grato realmente à universidade, aprendi demais e o que eu pude lapidar depois no mercado de trabalho. Gente, mostrei o livro da Sofia, quero mostrar também aqui. O meu livro. Temos 2 escritores aqui, né? Então, aqui o livro que o Eduardo fez como trabalho de conclusão de curso, né? Outra Guerra das Malvinas, os corpos identificados 36 anos após o conflito. É só você que ainda não entrou na faculdade, explicar que no final da graduação, os alunos têm que apresentar um trabalho de conclusão, né, o chamado TCC, que pode ser feito em várias modalidades, né? E aí vocês têm orientação, os alunos têm orientação por 1 ano e têm, com isso, a oportunidade de fazer uma coisa boa, uma coisa, né? Muitos trabalhos de conclusão de curso já foram premiados até, né? Então, muito bacana. Conta só um pouquinho essa experiência, Edu, de ter ido para as Malvinas.
Quando eu comecei a fazer o TCC, eu queria fazer uma grande reportagem sempre, que é um dos gêneros do TCC, né? Pelo menos na minha época, Diogo, me corrija se eu estiver errado ou se estiver mudado, você podia fazer tanto a iniciação científica, o que eu acho também mega legal, ou podia fazer uma grande reportagem, podia ser em livro, vídeo, áudio, tinha uma série de possibilidades. Eu quis fazer uma grande reportagem e eu tinha assim que eu tinha que fazer um mergulho. Eu tinha que fazer uma coisa. Eu não precisava ser internacional, mas eu não queria ter essa relação com a reportagem para esse livro ou para o trabalho que eu ia fazer, que eu vou aqui, nossa, enquanto eu, na folga do meu trabalho, eu vou lá, dou um pulo, faço uma reportagem e volto. Ou eu tenho aqui um intervalo entre a faculdade e o trabalho, eu vou fazer uma entrevista. Eu queria um mergulho na reportagem. Então eu me organizei para tirar férias e fazer um mergulho e ficar ali 10 dias só pensando naquilo. E aí surgiu a ideia de fazer alguma coisa internacional, tal. No livro eu conto como é que eu cheguei, eu não vou dar spoiler, como é que eu cheguei no tema das Malvinas, mas eu fui para as Ilhas Malvinas para fazer as entrevistas, para conhecer aquele lugar que pouca gente, inclusive, conhece, e para contar a história dessa guerra que foi há tão pouco tempo, em termos históricos, né, 1982, e contar a história desses soldados, assim, muito, muito rapidamente, esses soldados argentinos que morreram na Guerra das Malvinas, foram enterrados em tumbas sem identificação. Então, basicamente, eles enterraram fulano aqui, outro ali, sem dizer qual que era a tumba de cada um. E depois de muita luta, principalmente das mães que queriam ter um túmulo dos filhos, esses corpos foram exumados 36 anos depois, identificados pela Cruz Vermelha com DNA, e foram reenterrados já com as lápides nominais, para que aquelas mães, aquelas famílias pudessem ter um lugar para ir chorar. E depois eu fui entender muito sobre a necessidade na nossa cultura, evidentemente, de ter um lugar para se depositar esse luto. E é um tema que nos corta como sociedade. Aqui no Brasil, claro, a gente não passou pela Guerra das Malvinas, mas a gente teve uma ditadura militar que sumiu com centenas de corpos. E até hoje as famílias não sabem como esses corpos morreram, onde eles estão enterrados, se é que eles foram enterrados, e como essa é uma dor que fica daí patente todos os dias por gerações nas famílias. Então, na nossa cultura é muito importante ter um lugar para se enterrar, um lugar para se, de certa forma, até se cultuar. Então eu contei essa história, entrevistei inclusive psicólogos para entender essa necessidade, com esse pano de fundo da Guerra das Malvinas, que ainda é uma questão muito presente na sociedade argentina. A guerra foi iniciada por uma ditadura sangrenta, sanguinária, que estava caindo, e para ativar um sentimento nacional, o ditador de então mandou soldados para as Malvinas. Isso está presente até hoje. O Milei, esses dias, estava falando sobre as Ilhas Malvinas. Então é um tema que está aqui de novo. Eu tenho muita vontade de revisitar esse livro. Claro que com o tempo eu era um cartanista de jornalismo. Eu queria voltar a fazer muita coisa diferente. A banca me deu muitas dicas. Eu tenho muita vontade de reescrever esse livro, de completá-lo, porque até quando eu terminei, e eu já estou encaminhando para o fim, nem todos os corpos tinham sido identificados, porque eu precisava entregar o trabalho. E agora os corpos finalmente foram todos identificados. Então eu queria terminar de contar essa história. E assim que eu tiver um tempo, com toda certeza eu vou me dedicar de novo a esse trabalho, que foi assim muito legal. Eu fui orientado pelo professor Fábio Cipriano, tive na banca o professor José Arbeck Júnior e também o Conrado Corsaletti, que é o editor-chefe do Nexo, um veículo que eu admiro demais. O livro foi premiado pela Amazon como melhor livro-reportagem, então eu quero muito revisitá-lo, muito em breve. Boa, muito legal. Sofia, amigo, eu queria falar, para quem não conhece ainda o curso, que a gente tem aqui desde o início uma preocupação em fazer um equilíbrio muito bem dosado entre teoria e prática. Eu acho que isso é fundamental no jornalismo, né? Então, do lado teórico, a gente tem assim, uma espécie de banquete, né, para quem gosta de humanas, né? Sociologia, antropologia, política, literatura, história do Brasil, história geral, numa ideia de formar jornalistas críticos, né? Como os dois são, né? Críticos, inteligentes, bem preparados, mas também chamar desde o início para a prática. Então, a gente
na prática, a gente tem as nossas oficinas de texto, desde o primeiro semestre, fotografia, vídeo, áudio, transmídia, etc. Mas tem também 2 veículos próprios, que são a Agência Maurício Trachtenberg, a Agente, e o Jornal Contraponto, que tem mais de 20 anos, um jornal feito pelos alunos, assim como a gente, com a supervisão de professores. Sofia, você atuou nesses veículos? Conta para a gente. Sim, eu escrevia muito pro Contraponto, era muito legal, porque também é um jornal impresso, então você vê o seu nome, assim, sabe? É super emocionante você estar no começo da faculdade e ver uma reportagem que você fez impressa. E também é um momento muito legal de você encontrar outros alunos, assim, de diferentes anos do curso, trocar ideia, às vezes tem uma pessoa mais experiente que você, que pode te ajudar em alguma coisa. Então, na minha época, eu não sei ainda se é assim, mas tinha umas reuniões, né, semanais do Contraponto, ainda deve ser assim. Então, era muito legal, porque a gente levava sugestão de pauta, e aí tinha essa troca, assim. Foi muito importante para mim, até para aumentar essa prática, que embora tenha já na grade do curso, você fazer uma coisa por fora com outras pessoas, lidar com editorias, né? Porque tinha isso também no Contraponto. Então foi muito legal. E na própria gente também, eu cheguei a colaborar algumas vezes. E, enfim, eu acho que tudo isso enriquece a experiência da faculdade. Me dá uma... Sabe que... Fala, Desculpa, Diogo. Não, mas é porque eu queria muito entrar nesse assunto, porque se eu pudesse dar uma dica hoje para quem está no primeiro ano, ou quem vai entrar, viva intensamente o ambiente universitário. E acho que a PUC tem essa grande vantagem de ser uma universidade, diferentemente de outras, com todo respeito às outras faculdades que tem por aí, às vezes até muito voltadas para a técnica. O que, para mim, é mais valioso dentro do ambiente da PUC é esse ambiente universitário, que você pode ter contato com outros cursos, com disciplinas de outros cursos. Você pode, inclusive, fazer, como em determinado momento do curso, como optativa, disciplinas em outros cursos. Você pode ir na semana de direito, não só na semana de jornalismo. Então, você vai na semana de direito, você vai na semana de economia, você pode assistir uma aula como ouvinte. É uma faculdade que, se você até não quiser se inscrever, você pode ir lá assistir alguns dias da aula de economia, ninguém vai te tirar. E esse ambiente universitário da PUC, para além desse ambiente vivo, para mim é o que mais ajuda a formar o jornalista, porque o jornalista, para mim, ele é um grande generalista, e ele precisa ser. E é por isso que você citou muito bem esse cardápio amplo de disciplinas de humanas. Isso é muito fundamental, porque a técnica, para além das regras clássicas do jornalismo, que para mim essas se perpetuam, as técnicas mudam. Então, o que você fazia antes de SEO não é o que você faz hoje. Ou o que você está aprendendo, de repente, hoje de edição de vídeo não é o que você vai fazer depois de amanhã. A técnica muda, mas o saber jornalístico e principalmente a formação crítica e intelectual, essa fica. E essa é fundamental para saber dialogar com as diferentes técnicas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, se eu pudesse dar um único conselho para quem está começando viva intensamente, se desespere menos pelo estágio. Claro que eu sei que é um lugar de privilégio, que muita gente precisa trabalhar desde o início, e está tudo bem, mas quem puder ter a oportunidade de, pelo menos no primeiro ano, se dedicar a viver a vida universitária, isso vale fazer contraponto, fazer a agência, entrar no centro acadêmico, ficar na PUC, ir no TUCA, participar dos debates, somente faça, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Eu vivi muito, o Diogo sabe, eu vivi muito essa vida, mas se eu pudesse teria vivido mais, porque a PUC é um ambiente muito, muito rico para essas diferentes discussões, e você vai conseguindo dialogar com essas discussões, que eu acho que isso é o que mais faz a diferença para um jornalista hoje. Se alguém sentar na sua frente e quiser conversar ou debater sobre a taxa Selic, ou a guerra comercial, ou a compra do BTG, ou a compra do Banco Master, né, pelo BRB, você ter condição de dialogar tudo isso numa perspectiva crítica, isso só é possível se você tem uma trajetória numa instituição como a PUC São Paulo, que te permite ter esse olhar amplo dos diferentes assuntos que estão em questão, porque os assuntos são
rotineiramente e exaustivamente debatidos em todos os cursos, no jornalismo sobre a perspectiva jornalística, no direito sobre a perspectiva jurídica, e ter contato com esses diferentes universos só faz bem, só faz bem. Bom, Tem a Semana do Jornalismo também, que é, tá? assim, Incrível. muito legal participar da organização, ou como ouvinte, eu acho que também é fundamental, assim, é muito importante. Exatamente, maravilhosa lembrança. A Semana de Jornalismo, aliás, desse ano, é a semana que vem, 2 de junho a 6 de junho, e aberta ao público, viu, gente? Quem quiser, tá se aproximando, né, do curso, quer conhecer melhor, se inscreve e vem aqui para a Semana de Jornalismo. A programação você pode encontrar na área de eventos do nosso site, no site da PUC, ou no Instagram do Centro Acadêmico, do BNE. BNE PUC. Vão lá no Instagram, BNE PUC. Já está publicada a programação. Tem debates sobre várias áreas do jornalismo, desde fotojornalismo, jornalismo gastronômico, turismo, jornalismo de guerra, enfim, uma série de questões assim que contemplam o que eu acho fundamental, essa diversidade, gente. Assim, cada um chega na faculdade com uma história de vida e cada um sai dela também com um destino próprio, né? E não faltam assim possibilidades. Às vezes no jornalismo tem umas revistas, você já deve ter visto assim, sobre temas que você nem imaginava. Tem jornalista. Outro dia, uma ex-aluna nossa, foi uma trajetória muito legal no jornalismo de moda, a Laura Ancona, foi editora da Marie Claire, editora-chefe. Aí ela está trabalhando como diretora de conteúdo na Alexa, aquela bola da. Né? Tem jornalista até ali, gente, né? Então é incrível isso. E a semana é muito legal. E eu acho realmente, Edu, que esse ponto, né, acho que a Sofia deve concordar, né, dessa diversidade de áreas na PUC, né, e o fato da PUC ser uma universidade. Comigo aconteceu esse mesmo encanto. Eu tinha, assim como vocês, porque é legal, gente, que tanto a Sofia quanto o Eduardo não são de São Paulo, né? Sofia de Bauru, Eduardo de Bragança, e eu também vim de outra cidade, eu sou do Rio, tinha acabado de chegar em São Paulo, consegui essa oportunidade maravilhosa e passei a ver a PUC como um dos lugares mais ricos para viver essa cidade, né? Porque é um lugar em que se concentram pessoas, né, de todos os lugares e também com as paixões as mais diversas. Então, na minha primeira semana aqui, sei lá, não sei se foi a primeira semana, mas logo que eu cheguei, veio um dos maiores historiadores italianos do mundo, que é o Carlo Ginzburg, autor de O Queijo e os Vermes. Veio aqui na PUC. Aí, na semana seguinte, teve a Semana de Economia, com debate sobre economia. Né? A gente traz pessoas para a semana de jornalismo ou para as aulas super interessantes também, né? Então é um diferencial e num campus gostoso, né, gente? Esse campus aqui, não é verdade? Super, super. A área aqui da PUC, né? Como é que foi assim para você, assim, essa chegada à PUC vindo de outro? Você já morava em São Paulo ou não? Você já morava? Também não, né? Vai lá, Sofia, vou filtrar o que eu vou dizer aqui. Tá. Ai, nossa, eu lembro até hoje, assim, quando eu fui fazer a matrícula da PUC, que eu fui presencialmente antes de começar de fato as aulas, assim. Não morava em São Paulo, eu tenho alguns familiares que moram aqui, mas era o meu sonho, né, morar em São Paulo. É muito aquela coisa, né, menina do interior, sonha morar em São Paulo. Mas eu lembro que a hora que eu cheguei na PUC, eu cheguei na prainha, assim, eu fiquei, meu Deus, sabe? Porque é um ambiente muito incrível, assim, de convivência, prainha, assim, ficar ali, sabe, com os amigos. Enfim, então acho que foi. Eu lembro, assim, muito claramente desse momento e até hoje eu sinto muita saudade da PUC. Uns anos atrás, acho que o ano passado ou retrasado, eu voltei para ir para a Semana de Jornalismo lá, fui convidada. E voltei à PUC para falar, era uma mesa de cultura pop e tudo mais, então fui nesse dia e voltei à PUC, voltei à prainha e, né, aquela sensação de, meu Deus, muitas memórias daqui, então eu acho que isso é muito legal também. Eu também fui, durante o curso, eu participei da bateria, fui ritmista da bateria do Pucão, então, assim, eu vivi a PUC
plenamente, assim. Então, foi muito, muito legal e lembro com muito carinho desses momentos. Você sabe que bom, morava no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, estudei lá a escola inteira, e já sabia que eu ia ter de ir para São Paulo ou Rio, enfim, algum lugar que eu pudesse estudar jornalismo. E quando eu vim para São Paulo, originalmente a PUC não era a faculdade do meu sonho, não é assim, eu sempre quis estudar na PUC, não. Eu, inclusive, pensava prioritariamente fazer em outro lugar, mas por essas questões da vida e talvez até do destino, eu acabei não passando no lugar que eu queria, vim fazer PUC, e foi a melhor coisa que aconteceu, assim, foi uma gratíssima surpresa. E logo me adaptei, claro, fiz amigos e tudo, mas não era assim que eu tinha um sonho de ir para PUC, não. Foi algo realmente que aconteceu e que bom que aconteceu. Em relação às memórias, é impressionante também como a PUC marca, né? Quando foi na campanha de 22 agora, que, como eu disse, cobriu o presidente Lula, teve um evento na PUC, eu não lembro exatamente o que foi durante a campanha, com ele, com a primeira-dama Janja, e foi na PUC. Falei, gente, como assim? Na PUC? Eu lembro assim, acordar cedo, acho que já lembrei. Foi um evento cultural, perdão, mas era no Tuca. E eu me lembro de, nossa, acordar cedo para ir para PUC, pegar né, o transporte para ir para PUC, e pessoas lá, e eu lembro que eu estava com outros colegas de Brasília, e falei, não, gente, aqui, ó, eu sou o guia aqui, não, é para cá, comer, a gente vai comer aqui, e que lugar maravilhoso, assim, eu lembro de circular assim com saudosismo e nostalgia mesmo durante essa campanha e com muita vontade de voltar, seja para um mestrado, seja, não sei, assim, mas para circular. E é por isso que quando eu recebi o convite do Diogo, embora seja à distância aqui, né, eu topei de primeira porque esse ambiente da PUC é muito maravilhoso. Pois é. Poxa, ainda bem que tem o remoto também, né? Porque É, veio, vai vir outras vezes, mas você em Brasília estava difícil, né? Ainda bem que a gente teve é. essa Estou aqui oportunidade. já há 4 anos agora. Pois é. Agora, gente, vocês falam, os dois, queria fazer uma pergunta, né? Uma pergunta que sempre me fazem nos encontros com estudantes. Vocês dois falam com muita desinibição, muito desprendimento, tem uma oratória maravilhosa, tá? Vocês timidez nunca tiveram? Assim, porque me perguntam, Diogo, eu sou tímido. Eu posso ser jornalista? É impossível, né? E eu digo que pode, porque eu já fui muito tímido também. Eu já fui terrivelmente tímido, mas, como tudo, a prática foi assim, né? Tirando, fazendo trabalhar essa timidez. Como é que foi com vocês, gente? Diga você, Sofia, começando por você. É. Nossa, me identifico completamente, porque eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida. Inclusive, esse era um medo, assim, que eu tinha quando eu fui fazer jornalismo. Porque, assim, eu sempre fui muito da escrita, né? Mas você, na faculdade, você tem aula de telejornalismo, você tem aula de rádio, então você tem que desenvolver essas outras áreas, né? E eu sempre fui muito tímida. Mas eu aprendi que a profissão, acho que me ensinou a ser menos tímida, a ser mais desenvolta, né? Eu fui aprendendo, assim, na faculdade me ajudou muito. Então, acho que o que me ajudou era falar de assuntos que eu tinha um conhecimento maior, né? Escolher pautas que tinham a ver com assuntos que eu gostasse de estudar. Eu não acho que você ser tímida é um impedimento para você ser jornalista. Eu não me vejo, por exemplo, admiro muito Eduardo a colocar a cara lá na TV, porque eu não me vejo fazendo isso de jeito nenhum. E eu acho que o que as pessoas mais pensam, né, quando você vai fazer jornalismo, você vai ser o novo William Bonner, você vai ser a nova Fátima. E, gente, não tem nada a ver, você não precisa, tem muitas possibilidades dentro do jornalismo. E no meu trabalho hoje, eu, assim, tenho que gravar vídeos para as redes sociais, mas eu me sinto muito confortável de fazer isso. Me sinto muito confortável hoje de falar em público também. Então, acho que são coisas que você vai adquirindo a prática mesmo na faculdade. Não deixe de ser tímida, eu ainda sou mais reservada, ainda sou mais, né? Mas eu acho que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo essas habilidades, então são coisas que você consegue sim praticar e melhorar. Não fiquem com medo por conta disso, de timidez. Não tem nada a ver, vai dar tudo certo. E você, não, eu
Eu, felizmente ou infelizmente, não sei, eu nunca tive esse problema. Eu nunca fui tímido, eu sempre fui bem descarado, bem jogado mesmo na vida, para tudo, não só no trabalho, mas eu sou uma pessoa que sempre tive muita facilidade de falar em público. Isso nunca foi uma questão para mim, mas sei que muita gente sofre assim, com isso, né? Mas eu tenho certeza, assim como a Sofia disse, que a especialização é o caminho para vencer a timidez. Então, quando você fala de uma coisa que você domina, fica muito mais fácil. E para TV, assim, quem quer TV, mas pensar, eu talvez não seja adequado, não sei muito bem lidar com isso, existe técnica, né? Ninguém nasce pronto. Eu faço fono hoje com alguma frequência, não preciso mais fazer um tratamento semanal, como eu fiz no início para entrar na televisão, mas existem técnicas para você falar, técnicas para organizar o pensamento, técnicas de como encadear as ideias. Então, assim, para tudo tem um jeito, gente. É certeza, assim, isso não pode ser um empecilho nunca para fazer jornalismo, porque para além de você ter diferentes tipos de comunicação, você pode ir para uma área talvez escrita, se você tiver mais afinidade com isso. Tem a questão da especialização, que vai te tirar com certeza desse medo, dessa vergonha, dessa timidez. E se nada disso der certo, tem a ciência que vai te ajudar com toda certeza com essas técnicas de respiração. E eu não estou falando assim, não é nada de meditação, não é sobre isso. É sobre como respirar para colocar suas ideias de uma maneira mais clara, mais concisa. Então, não, isso não pode ser um empecilho jamais para alguém fazer jornalismo. Vocês sabem, gente, que com a força que as redes sociais adquiriram, né, tem muita gente que vem para a faculdade de jornalismo querendo ser jornalista, mas também influencer. Né? Assim, eu acho que são coisas conciliáveis. Né? Ou seja, um jornalista bem preparado que possa também ter uma inserção poderosa, grande, né, enfim, relevante nas redes, enfim. O fato é que as redes são inevitáveis, irreversíveis, não tem como pensar em comunicação sem pensar em redes sociais, né? Seja como uma atribuição do trabalho mesmo, né? Seja talvez assim como uma atividade aí desvinculada do emprego. Né? Como é que é para vocês? Sofia, você, por exemplo, eu vi que você grava muito vídeo no TikTok. Né? Como é que é a rede para você? Assim, eu acho que, para mim, o que tem essa linha tênue nessa coisa de que hoje, se você posta nas redes sociais, você está querendo ser influencer, mas não é uma coisa que eu tenho para mim que eu gostaria de ser. Na verdade, o que eu sonho, o que eu almejo é ser uma autoridade no assunto que eu trato no meu trabalho. Então, por exemplo, eu escrevo hoje reportagens sobre moda, sobre beleza e entretenimento na revista Capricho, que é onde eu trabalho. Assino capas, a gente voltou a ter edições impressas 2 vezes por ano agora, inclusive a editora-chefe da Capricho vai participar dessa semana de jornalismo que vai acontecer, falando sobre o retorno ao impresso. Acho que é uma discussão muito interessante. Então, o que eu quero, assim, é ser uma autoridade nesses assuntos que eu já trato no meu trabalho. Esse lance, assim, das redes sociais é difícil, porque tem essa confusão, né, de o que é jornalista, o que é influencer, essas coisas se misturam. Às vezes tem influencer que vai, hoje em dia, muito no jornalismo de entretenimento, tem muito influencer que vai fazer entrevista, que seria um jornalista antigamente que faria, sabe? Então tem essas confusões, assim. Mas eu acho que lidar com as redes sociais é difícil, por um lado, porque eu sou uma pessoa tímida, né? Como eu falei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que apresentar meu trabalho, eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo. Hoje em dia, você tem que mostrar o que você tá fazendo. Você tem que postar no LinkedIn, você tem que postar no Instagram, você tem que postar no TikTok. E também para eu virar uma referência nos assuntos uma autoridade, assim, nos assuntos que eu cubro hoje em dia, é importante. Então, e também fora os conteúdos que eu tenho que produzir, porque hoje em dia, assim, eu sou repórter, mas eu também sou social media, mas eu também edito vídeo, eu também edito texto. Tenho uma estagiária que trabalha comigo na minha equipe, então eu também edito texto de estagiário. Então, você faz várias coisas em um só. Você não é só repórter, né? Você não vai só fazer a entrevista, você vai editar a entrevista.
Então, acho que tem que lidar com as redes sociais também nesse sentido no meu trabalho, né? Que entendendo como as redes sociais funcionam, qual conteúdo funciona melhor nas redes sociais. Dessa entrevista, o que eu vou tirar para o site, que vai ser uma matéria para o site, que vai ser um conteúdo para as redes. Então, acho que são esses desafios assim que a gente enfrenta sendo repórter hoje em dia, mas é que eu acho que eu lido muito bem, assim, e também produzo coisas para as minhas redes sociais, replico conteúdos que eu faço no meu trabalho, que eu acho que é importante para eu virar uma autoridade, assim, no assunto que eu cubro. Pensando sobre isso, até enquanto a Sofia falava, eu acho que talvez influencer não seja a palavra mais adequada, mas a gente pode pensar num jornalista produtor de conteúdo, o que é extremamente possível, relevante, necessário. Há um desafio maior, porque você vira um empreendedor, enfim, você precisa saber administrar isso, entender como é que você vai conseguir tirar dinheiro dessa vida de produtor de conteúdo, porque talvez o influencer ele tem um lado mais de convencimento que eu não sei exatamente se cabe, mas o jornalista produtor de conteúdo eu acho extremamente possível, necessário e recomendável, inclusive, né? Você de repente fazer um conteúdo exclusivo para suas redes sociais, um vídeo. Eu já me aventurei a fazer algumas coisas assim. Eu lembro que quando eu estava a discussão da PEC das drogas, acho que era ainda no ano passado, eu gravei 5 pontos porque que você precisa saber da PEC das drogas. Uma coisa que eu estava ali acompanhando no dia a dia do Congresso, para ver que não viralizou. Claro, talvez não na escala que muitos estejam acostumados, mas para o meu perfil de rede social viralizou bastante. E eu fiquei, cara, olha como as pessoas querem conteúdo relevante, mas querem um conteúdo adaptado ao mundo atual. E é por isso que eu acho que não dá para a gente pensar em jornalismo hoje sem pensar nessa integração nas redes sociais. Eu acho que é meio assim, é uma coisa que não tem como você lutar contra. Então, assim, da mesma forma que não dá pro taxista hoje levantar a bandeira, eu não quero Uber, ou não dá pro dono de locadora 20 anos atrás falar, eu sou contra o streaming, não dá pro jornalista hoje falar, eu sou contra as redes sociais, meu amigo, é uma realidade e lide com ela. E como que você vai lidar com ela para, primeiro, fazer o seu trabalho ser reconhecido e, segundo, para manter uma certa qualidade no que está sendo publicado por aí. Evidentemente que eu não estou sendo aqui fazendo nenhuma apologia do que está acontecendo hoje, há muita desinformação, isso precisa ser combatido, isso precisa ser organizado de alguma forma, eu não estou dizendo isso, mas como que você pode utilizar essa ferramenta ao seu favor. Então, para além de como tem muito conteúdo hoje sendo produzido, o seu conteúdo precisa ser visto. Então, assim, hoje em dia, e eu me cobro isso todos os dias, acho que todo mundo precisa reforçar isso, e eu tô nesse pacote, você não pode hoje produzir um conteúdo, seja ele qual for, sem publicar nas suas redes, entendeu? Para tentar ampliar o seu alcance, porque quanto mais gente você alcança, mais conhecido é o seu trabalho, e mais convites você vai receber, ou mais oportunidades você vai ter. É meio que essa discussão assim, por que alguém vai te dar uma entrevista? Bom, talvez porque o seu trabalho tem um alcance. Então, quanto mais alcance o seu trabalho tiver, mais entrevistas você vai conseguir e mais alcance o seu trabalho vai ter. Então, é muito necessário saber utilizar essas ferramentas. É uma realidade da qual não dá para escapar. Então, eu acho que todo mundo tem que se especializar mesmo hoje, saber. Você é um jornalista de mídia online, você precisa entender de SEO, você precisa entender de distribuição de conteúdo, você precisa entender qual que é o seu público, que tipo de conteúdo o seu público precisa, e é muito possível fazer jornalismo usando o Reels do Instagram, é muito possível fazer jornalismo de qualidade usando o TikTok, é uma questão de linguagem. E é isso, a linguagem, o jornalismo é o mesmo, é a linguagem que muda. Da mesma forma que 20, 30 anos atrás, talvez, eram as revistas, né? Assim, eu me lembro de quando eu era criança, do dia que chegava a Veja em casa. Era assim, meu Deus, a entrevista, o que a Veja vai trazer? Porque era sempre uma bomba, sempre, né? A bomba do Pedro Collor, que vem na Veja. E hoje a revista impressa, pelo menos, tá perdendo esse espaço para o site. Olha, o site da Veja hoje traz muita coisa, além do que estava na revista. Então, tudo isso para dizer que não adianta, na minha percepção, lutar contra a realidade. Ser um don shot contra as redes sociais. Não, pega isso e usa ao seu favor. Isso assim, é urgente. Acho que a fala de vocês, né,
ressalta como que o jornalismo tem passado por transformações, né, transformações muito intensas, né, e também como que uma universidade, um curso de jornalismo tem que estar atento a essas mudanças, né? Vocês se formaram antes da gente introduzir no nosso currículo, por exemplo, a disciplina checagem de fatos, que é uma disciplina essencial hoje, né? Então, a gente dá técnicas, né, para identificar fake news, né, imagens também falseadas, né? Jornalismo de dados vocês já pegaram, transmídia acho que não, enfim, mas Eu peguei. Peguei também. Tem que estar muito atento a essas mudanças. Então, a gente está numa nova discussão também, porque é uma área muito dinâmica, né? É uma grade que tem que ir mudando, de fato, porque o mundo está mudando, né? Por outro lado, algumas disciplinas são eternas. Claro. Fundamentos éticos do jornalismo. Eu falei a coisa da influência, assim, porque primeiro que exerce uma atração grande, né? Bom, youtubers, eu tenho uma filha de 9 anos que diz que quer ser youtuber. Eu falo assim, filha, aprenda uma profissão e seja também youtuber. Mas, né? E a gente tem casos tão interessantes. A gente tem um caso de uma aluna que é uma influenciadora que tem 4 milhões de seguidores no Instagram, né? E ela veio para o curso porque ela quer fortalecer o repertório, quer dominar e refletir, né, sobre os fundamentos éticos do jornalismo. E alunos também que saem do curso também com com uma trajetória importante já em redes sociais. Então, as redes são outro campo, como você disse, né? São outro campo, dá para fazer. Não, e assim, essas pessoas já estão vários passos à frente, que ótimo conseguir agora traduzir para essa linguagem. E acredito que quem já tem essa quantidade de seguidores já tem uma expertise fantástica para produzir conteúdo. Então, é lapidar o conteúdo jornalístico, se esse for realmente o caminho, para atingir esse público, que fantástico. Assim. E eu entendo essa sede, talvez, dessa demanda de novos alunos pelo mundo do YouTube, por ser youtuber, porque é isso, é uma realidade nova e como jornalista é esse bicho curioso, como a Sofia trouxe no começo. Então, quando você vê um mundo assim para explorar e com tantas possibilidades, é claro que dá uma sede de entrar. E eu acho isso muito válido, muito saudável e eu tenho certeza, esse é o caminho, esse é o futuro. A gente está discutindo hoje em dia qualidade de conteúdo e público. A gente não discute mais acesso, assim, sabe? Hoje, por exemplo, na TV que eu trabalho, tá no YouTube transmitindo, não vai cobrar assinatura, porque não é sobre isso mais, entendeu? Então, você ter um canal no YouTube hoje é incrível. Ou você liberar o seu conteúdo para outras pessoas a compartilharem é fundamental, porque conteúdo hoje nós estamos na era do conteúdo, né? Todo mundo produz conteúdo de alguma forma. Então, como que você diferencia o seu conteúdo? Isso que eu acho que é fundamental. Tem umas perguntas aí rolando, ó que beleza. Eu acho que não, né? Eu acho que ele só está aqui, estão nos informando aqui sobre o andamento aqui do tempo, né, Edu? Eu acho. Né? Não, eu tô vendo aqui no YouTube, ó, por exemplo, a Renata. Boa, olha boa. só. Sim. Tem aqui da Andressa, né? Eu vi Renata, Bárbara, Andressa. Boa. Obrigado. Renata, quais são os principais desafios enfrentados pelos jornalistas no mercado de trabalho brasileiro atualmente, considerando as transformações digitais e a precarização das relações de trabalho? Que vocês, acho que a gente já passou, né, alguns desses pontos, né? Vocês querem destacar algum que não tenha sido comentado? Não, eu acho que assim, eu tenho muita certeza que existe sim um problema de quantidade de vaga, de nível de salários que tem sido bastante achatado, a questão dos plantões, é uma profissão que se trabalha muito, se você for ficar no jornalismo de redação, porque hoje, enfim, o campo é muito diverso, mas eu trabalho um fim de semana assim, 2 não, sábado e domingo o dia inteiro, sem folga, sem emenda 12 dias, feriado. Você trabalha normalmente. Eu, desde que comecei com a redação, eu não tenho Natal e Ano Novo com a minha família, eu tenho que escolher. Então, sim, bastante desgastante e tem um preço alto. Então, há um desafio, de fato, com essa precarização nas relações de trabalho, mas eu também entendo que
que está acontecendo em vários campos, assim, não é uma exclusividade do jornalismo. O mundo, o Brasil tem virado um país PJ para N profissões. Eu estava escutando outro dia uma discussão de como tem diminuído o número de estagiários, olha só, do direito. Os advogados não querem mais contratar, às vezes, estagiário, porque a inteligência artificial tem substituído alguns trabalhos do estagiário. Então, essa não é uma exclusividade do jornalismo. Então, não penso que deva ser esse o fator excludente ou preponderante. Eu tentando olhar o lado meio cheio do copo, assim, as oportunidades que existem. Mas, de fato, tem que querer bastante, isso eu reconheço. Assim. Você tem que entrar na profissão, assim, dizendo, não, eu realmente quero fazer isso, não sei fazer outra coisa, porque o preço é alto. O que eu acho, só um comentário antes de ouvir, Sofia, eu acho que com paixão e com vocação a gente não negocia. Eu acho que escolher uma profissão é correr atrás da sua paixão. Então, desafios a gente sim vai encontrar no jornalismo, encontra, mas também encontra em outras profissões. A precarização é um fenômeno estudado amplamente, né, e que perpassa, lamentavelmente, todos os setores. Né? O mundo do trabalho está mudando muito. Né? Sofia, você tem algum comentário sobre isso? Mas você está em casa, né? E olha que lugarzinho gostoso onde você está. Aqui minha casa. Eu acho que os desafios são esses que a gente já comentou, né? De acúmulo de funções, de você ter que fazer um monte de coisas que você, às vezes, nem foi contratado para fazer, mas eu também não me imagino fazendo outra coisa que não seja no jornalismo. Então, né, não tem muito como fugir, assim. Sim, sim. Vocês recomendam, gente, a gente está quase chegando ao fim, algum filme, algum livro? Perdão, tem uma perguntinha também antes da Bárbara sobre o nicho de negócio. Eu também trabalhei nesse nicho no Valor Econômico, né, e no Globo. Uhum. Gosto, hein? Gosto. O que você diria sobre ele? Eu acho que assim, esse nicho de negócios tem uma situação interessante que talvez você fale com menos gente, mas você fala com gente muito grande. Né? Então, o jornalismo de negócios, de fato, ele é muito especializado, porque às vezes você vai trazer uma história que não possa não. Sempre tem interesse público, porque isso é condição sine qua non do jornalismo. Tem interesse público, beleza, você faz. Mas talvez não interesse a tanta gente do ponto de vista de especialização. Mas eu também tenho visto, eu acho que é importante trazer isso, como o jornalismo especializado tem crescido. Nós somos grandes generalistas, mas hoje há jornalistas muito especializados em saúde, tem cursos de jornalismo de saúde. Então, as pessoas, como tem muito conteúdo, as pessoas procuram conteúdo muito refinado. Então, se o cara quer acompanhar o mundo dos negócios para ele ter uma tomada de decisão, para ele fazer um investimento e tudo mais, ele vai procurar um cara que saiba trazer com precisão, sem erro, e o que ele exatamente precisa ter conhecimento. Então, eu vejo como um nicho que é promissor, mas isso, para você falar com um público especializado, e talvez menor. E assim, só para finalizar, como tem crescido muito, Diogo, um jornalismo que aqui em Brasília tem se popularizado como um jornalismo on demand. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, até inclusive dentro do curso, assim, por exemplo, pessoas que contratam para um determinado fim. Então, você tem uma empresa que, sei lá, vou dar um exemplo X, uma empresa de pasta de dente, totalmente hipotético, e tem um projeto na Câmara que está rolando sobre mudança nas leis da pasta de dente. E eles contratam serviços jornalísticos, isso tem acontecido muito e tem assim, dado dinheiro, inclusive, para acompanhar aquele projeto de lei. Quem que vai ser o relator, o que vai mudar na lei, quais são as pressões, quem está interessado, quem que não está, o presidente vai vetar, o presidente vai sancionar. E muitas pessoas contratam esse tipo de serviço. Então, assim, o jornalismo especializado, nichado e on demand, que depois acaba, na hora que passa esse projeto, você já entregou esse trabalho de informar e trazer o que está por trás daquela discussão, isso tem crescido muito, é uma outra oportunidade, assim, mas enfim, tudo para dizer que eu acho que esse jornalismo nichado nas diferentes áreas, negócio, saúde, esporte, política, economia, isso tem crescido bastante, porque é tanto conteúdo que a gente precisa de alguém que filtre. Perfeito. A gente tem 3 minutos, gente. Queria uma dica de filme, programa, alguma coisa sobre jornalismo de cada, e depois eu quero dar um recado final.
Sofia. Começa, Sofia, que eu vou pegar um negócio aqui. Eu acho que um livro que eu vou indicar, assim, que me motivou muito na iniciação científica foi um livro que me ajudou muito, que tem a ver com moda, que se chama Moda e Revolução nos anos 60. Foi um livro que, a partir dele, assim, eu fiquei com vontade de estudar mais moda, de fazer a iniciação científica. Então, eu adoro esse livro. E também, eu acho que eu recomendaria vocês, que vão entrar na faculdade, mas a lerem os livros que os professores indicam, porque às vezes, né, parece que não vai dar tempo, tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, ler Truman Capote no primeiro ano, de segundo ano de faculdade, tipo, isso aí foi muito importante para mim, como jornalista, me formando, assim, para dar mais sede até pela profissão. Então, não ignorem as indicações dos professores, leiam no tempo que der, que são muito importantes e valiosas. E você, Edu? Eu diria, leia tudo que os professores indicarem, leia para se formar enquanto jornalista, leia os clássicos, Truman Capote, como você disse, é fundamental, mas eu tenho ali uma prateleira, uma estante que é só de livro de jornalismo, que como eu sou um bom virginiano, tudo está bem organizado, mas se eu pudesse selecionar um meio pro beabá, assim, é o jornalismo político do Franklin Martins, o Franklin que foi chefe na TV Globo, foi ministro da comunicação social do presidente Lula no segundo mandato também. Ele traz meio assim, sabe, Bíblia, ou talvez assim, por onde começar, o que é, relação com fonte. Foi um livro assim muito legal e que me guiou muito no começo. Então, se eu pudesse, eu tenho dificuldade de escolher um, mas acho que esse para nortear é muito legal, e eu gostei muito desse último que saiu da Cristiana Lobo, que inclusive foi publicado após o falecimento dela, que foi O Que Vi dos Presidentes, que ela conta a trajetória dela em Brasília, desde José Sarney até o Bolsonaro, que é muito legal também. Que bacana. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Quero agradecer a vocês dois, queridos, Edu, Sofia. Maravilhoso ouvir vocês. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, né? E quero voltar a dizer o seguinte, que dúvidas sobre o curso, se quiserem conhecer o campus, estou à disposição como coordenador do curso de jornalismo. Vocês têm meu e-mail no site, dhcavalcante@pucsp.br. É um prazer. Toda a PUC, a Pró-Reitoria de Graduação, a equipe do Você na PUC, para a gente é uma alegria, tá? Lembrando, inscrições para o vestibular até 20 de junho, prova presencial dia 29 de junho. Considera seriamente, se você quer fazer jornalismo, vir para essa universidade, tá? E estamos aqui para recebê-los de braços abertos. Muito obrigado ao pessoal que deu assistência aqui na live. E, gente, até muito breve, viu? Abraços para vocês. Até mais, obrigado.